permaneça. Meus irmãos, o tema da mediunidade, eu perguntei agora há pouco, quem já viu a palestra do Evangelho, que a gente faz, aquela dinâmica, aquela brincadeira, com relação a esse tema da mediunidade, nós não vamos poder realizar a divulgação do tema, né, a apreciação do tema de forma mais lúdica, né, aquela brincadeira toda, porque o tema ele exige um pouco mais de seriedade, não que aquele outro tema não tenha seriedade, mas como a gente faz de uma forma mais leve, brincando, envolvendo as pessoas, aquilo fica muito mais fácil assim de se tirar sorrisos dos rostos. Mas o tema de mediunidade, a exposição hoje relativa a esse tema vai ser uma exposição técnica, muito fundada na doutrina espírita, com um pouco de história da mediunidade, e pretendemos atingir o único objetivo de realmente nos despojar de alguns dos preconceitos que nós temos quanto à mediunidade, procurar entender qual é o objetivo desse tema que é tão contundente, tão necessário ao nosso entendimento, mas que não resume nele mesmo toda a grandiosidade da doutrina espírita. A mediunidade é só um ponto relativo à doutrina espírita, de grande importância, porque se não fosse através da mediunidade, talvez nós não tivéssemos a doutrina espírita codificada como nós temos hoje. Como instrumento de progresso, a mediunidade, ela não faz de nós nem melhores, nem piores. Não é o fato de possuirmos a mediunidade, de podermos exercer a mediunidade, que nos tornamos pessoas melhores do que os outros ou piores. Não temos uma carga mais pesada ou mais leve por causa disso. Não somos mais queridos ou mais odiados. Ao contrário, nós somos iguais. Todos nós somos iguais. O médium, ele tem um quantum de responsabilidade a mais do que aquele que não tem de forma ostensiva a sua mediunidade. Ao longo do tempo que nós vamos trabalhar, eu quero que fique à vontade de vocês, à disposição de vocês, para que vocês me interrompam. Pode levantar a mão e fazer a pergunta que achar conveniente, porque muitas dessas perguntas que vão surgir provavelmente não serão de vocês, já será o exercício da mediunidade que algum de vocês vai poder colocar em prática. E aí nós vamos partir da ideia realmente colocada no Livro dos Espíritos, de que todos nós somos médiuns. Todos, espíritos encarnados, somos médiuns. O que nós costumamos hoje entender como mediunidade é o que na codificação espírita é conhecido como ostensividade. Então, aquele que tem um algo mais da mediunidade, se é a psicografia, se é a psicofonia, se é o desdobramento, ele é o médium ostensivo, mas todos nós somos médiuns. Kardec pergunta aos espíritos codificadores se os espíritos nos conduzem à vida, se eles nos estimulam o pensamento, se eles nos conduzem até o pensamento, e os espíritos dizem que muito mais do que nós imaginamos. Então, a base da mediunidade é essa possibilidade de nós estarmos em contato com o plano espiritual. E todos nós estamos. Todos nós recebemos orientação, tanto do nosso anjo da guarda, quanto do nosso mentor, quanto de um espírito protetor, um espírito amigo, quanto dos nossos obsessores, aqueles a quem nós conceituamos como obsessores. Então, a mediunidade generalizada ou generalista é essa. Todos nós temos possibilidade de receber influência do plano espiritual. Essa é a mediunidade que Allan Kardec codifica como sendo aquela que é particular a cada um de nós, pertinente a cada um de nós. Mas aquela mediunidade que é ostensiva, que extrapola o comum, o natural, é que é tida efetivamente como mediunidade. E é o que nós conhecemos, tanto dos trabalhos de reunião mediúnica a portas fechadas, trabalhos de reunião mediúnica a portas abertas, são as chamadas reuniões públicas, o trabalho dos médiuns
até dentro do movimento espírita brasileiro, aqueles que são mais conhecidos nossos, Divaldo Franco, Chico Xavier, Ivone Pereira, João Nunes Maia. Então, são médiuns que têm uma mediunidade ostensiva, ok? A gente vai fazer o começo da nossa apresentação, ela é mais histórica. A gente vai fazer assim um apanhado sobre a mediunidade, tentando já tirar a ideia, pronto. Tentando já tirar esse conceito que nós temos sobre mediunidade, conceito que nós temos hoje sobre mediunidade, e buscar remontar aos primórdios desse tempo, desse fenômeno que é a mediunidade. Então, o que é efetivamente a mediunidade, né? Então, é um fenômeno que é natural do ser, e ele, por ser natural do ser, ele é tão antigo quanto o próprio ser. A mediunidade, ela parte da ideia da existência do mundo material. Então, nós vamos encontrar lá na pré-história, o homem de Neandertal, ele é o primeiro a realizar o culto dos mortos. É o primeiro homem que faz o enterro dos seus mortos, juntamente com os bens pessoais daquele morto. Esse cuidado de velar, de guardar os despojos do morto, é uma ideia inata, guardada dentro do nosso ser, da nossa mente, de que existe um algo além após a morte. Então, o homem de Neandertal, ele já faz esse processo de enterrar os mortos. Nessa época, na pré-história, como o nosso processo reencarnatório era quase que imediato, porque nós ainda estávamos montando a nossa vida espiritual, escrevendo no livro da nossa vida espiritual nossas existências, então não havia muito que a gente passar de tempo na erraticidade. O homem, quando ele desencarnava, ele quase que reencarnava imediatamente. Muito parecido, muito semelhante com o encarne imediato dos animais. Porque não tinha porquê, não havia o porquê dele estar na erraticidade se preparando para um novo reencarne. Então, essa ida e vinda muito rápida deixava na mente espiritual a ideia realmente, já era plantada na nossa mente espiritual a ideia da vida depois da morte. Então, essa possibilidade de contato com aquele que vai e que retorna é o germe da mediunidade. Surge ainda na pré-história. Ela é faculdade que tem o espírito de servir de intermediário entre dois planos. E aqui começa a gente criar novos conceitos sobre a mediunidade, porque ela é faculdade inerente ao espírito e não à alma. Allan Kardec vai fazer a diferença, com a orientação dos espíritos, entre o que é espírito e o que é alma. Espírito é o ser do mundo espiritual, é a individualidade do mundo espiritual. A alma é o espírito encarnado. Então, a mediunidade não é faculdade inerente à alma, é faculdade inerente ao espírito. Por que eu digo isso? É porque essa capacidade que o ser tem, essa possibilidade que ele tem de intermediar dois planos, que a gente entende como sendo plano material e espiritual, ele também é entre planos. Porque não existe só uma posição estanque, extrema, entre o mundo material que nós vivemos e o mundo espiritual. Entre o material e o mundo espiritual, nós temos inúmeras dimensões de mundos materiais, mais sutis do que o nosso. Então, na literatura de André Luiz, por exemplo, nós encontramos fartamente processos mediúnicos que são realizados entre o plano espiritual e um plano espiritual mais sutil. Por que isso? Porque nós temos perispírito enquanto estamos no plano espiritual. E o perispírito, ele é um corpo semimaterial. É possível acontecer do nosso plano material o contato com o plano imaterial mais próximo e do plano imaterial mais próximo com outros planos mais elevados. Então, o processo mediúnico também acontece no plano espiritual por conta das diversas dimensões
que nós consideramos como imateriais, porque não é tão densa quanto a nossa matéria. Deu para entender essa diferença? Porque não é uma situação estanque, extrema, somente daqui, deste plano, para o plano espiritual. Ok? Ela é faculdade inerente ao homem, e todos nós somos médiuns, nós vamos encontrar isso na questão 159. Faculdade inerente ao homem quer dizer ao ser, ao espírito. Aqui essa colocação homem é o espírito e não ao corpo físico. Algumas pessoas acreditam, existe ainda a ideia de que a mediunidade ela está associada a uma capacidade, a uma possibilidade orgânica. Não é dessa forma, simplesmente, porque se assim fosse, isso seria previsto em algum gene e isso poderia ser transmitido de pai para filho. E não é isso que acontece. O espírito, quando vai reencarnar, trazendo em si toda a bagagem espiritual que tem e em si as necessidades reencarnatórias, quando ele se aproxima do mundo para reencarnar, ele toma do fluido vital daquele mundo e molda o seu perispírito. Aquele perispírito já é o primeiro molde das impressões e das necessidades do espírito. E é este conjunto, espírito, perispírito, que vai moldar o corpo físico que ele vai se utilizar aqui na Terra. Esse processo acontece em todos os mundos, mas nós estamos tratando aqui da Terra. Então, o espírito que tem a necessidade de se utilizar do instrumento da mediunidade, ele imprime já no perispírito a sua primeira necessidade e o perispírito vai moldar o corpo físico que vai ter as condições necessárias ao exercício da mediunidade. Por isso que nós temos a glândula pineal, por exemplo, mais desenvolvida em médiuns ostensivos do que em médiuns não ostensivos. Mas a ideia não é de trás para frente. Quando as pessoas analisam o corpo biológico de um médium que tem a glândula pineal mais desenvolvida, pensam que é porque aquele corpo é dotado daquela faculdade. Aquele corpo recebeu por impressão do espírito aquela faculdade. Ele imprime no corpo aquela faculdade. Assim como o espírito imprime no corpo a cegueira, a mudez, a idiotia, os paraplégicos, a paraplegia, né? Todas as mazelas que nós temos na alma, nós imprimimos no corpo físico. Ok? Em resumo, mediunidade é fenômeno natural. A mediunidade não está no campo do fantástico, não está no campo do místico e do milagroso. É fenômeno natural. Tão natural quanto gerar um filho. Tão natural quanto ter uma visão. Tão natural quanto ter audição. Tão natural quanto poder caminhar, se deslocar. É natural do ser. É faculdade do espírito e não faculdade do corpo. É meio de expiação. Algumas pessoas imaginavam, mais antigamente, que a pessoa que era dotada de algum tipo de mediunidade estava recebendo uma punição do alto, um castigo ou uma maldição. Outras pessoas já se achavam que estavam no campo do fantástico. Eram pessoas especiais, dotadas de habilidades únicas, como se recebessem dádivas, dons, presentes de Deus. Se nós seguirmos nesse caminho da maldição ou da dádiva, nós vamos encontrar um Deus injusto. Um Deus que prefere uns e pretere outros. E não cabe dentro da concepção de que a doutrina espírita vem nos mostrar ou nos lembrar, porque Jesus já tinha nos apresentado esse Deus de infinita justiça e bondade, nós imaginarmos que Deus iria eleger alguns seres para receber dádivas e bênçãos e ia preterir outros para receber maldições. Mas a mediunidade, ela pode sim ser instrumento de expiação. Principalmente no mundo que nós nos encontramos, um mundo de expiação e provas, ela é oportunidade de resgate de faltas. A expiação nesse sentido. Faltas todos nós temos. À medida que nós fomos evoluindo desde o mundo primitivo e que estamos hoje ainda caminhando em provas e expiações e ainda iremos caminhar em regeneração, nós vamos continuar errando. À medida que vamos expandindo a nossa consciência
e vamos acrescentando novos conhecimentos, os erros vão ser minorados, vão ser diminuídos. Se no passado nós matávamos para comer, depois nós passamos a matar em duelo, hoje nós só nos agredimos verbalmente, nós conseguimos num processo de evolução absurdo, saltos evolutivos absurdos, mesmo que tenham sido lentos. Mas hoje nós não estamos mais duelando no meio da rua. Os nossos duelos são verbais, mas ainda estamos nessa fase de querer fazer valer a nossa vontade. Então, a mediunidade ela é oportunidade de expiação como qualquer uma outra limitação do corpo físico, como a falta da visão, como a falta da audição, como algum tipo de limitação física que nos deixa presos, dependentes de alguma outra pessoa. Oportunidade de expiação. A mediunidade é meio de prova, porque através da mediunidade nós podemos, tendo solicitado essa faculdade antes do processo reencarnatório, nós podemos nos utilizar desta faculdade para realizar o Evangelho de Jesus. Auxiliar. Esse é o mote, esse é o objetivo, auxiliar. Porque quando nós auxiliamos, nós conseguimos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Nós aprendemos e nós amparamos. Mediunidade como prova, ela serve nesse sentido. Mas a mediunidade ela pode ser expiação e prova ao mesmo tempo. Porque muitas das vezes o liame entre uma e outra é tão sutil, tão leve, que a gente não consegue identificar. Se nós observarmos efetivamente, muitos dos conceitos que nos são trazidos são mais por uma questão didática do que por um outro ponto. Porque a gente precisa separar para poder entender. E depois que a gente compreende, a gente vê que não precisa separar. Porque aquilo mesmo que é uma oportunidade de expiação, automaticamente também é uma prova. No momento que eu resgato os meus erros, que eu corrijo os meus equívocos, eu estou aprendendo e eu posso estar auxiliando. Então, ela pode ser expiação e prova ao mesmo tempo. E também pode ser missão. Algumas pessoas imaginam que a vida de Chico Xavier, por exemplo, é de exercício de mediunidade por missão. E não foi. A vida de Chico Xavier ela é expiação, prova e missão ao mesmo tempo. A mesma coisa que eu acabei de comentar. Quando a gente evolui um pouquinho, quando a gente analisa conceito por conceito e aprende os 3 conceitos, a gente percebe que não há necessidade de separar. Se eu tenho uma mediunidade como prova, mas eu falho, eu acabei de contrair um erro. Eu vou precisar expiar o erro. Se eu tenho uma mediunidade como missão e eu falho, eu acabei de contrair um erro e eu vou precisar expiar o erro. Então, esses conceitos são só para efeito de conhecimento, tá certo? Porque a cada momento das nossas existências, nós estamos expiando, provando e temos a oportunidade de realizar missões. Mas, acima de tudo, a mediunidade é instrumento de progresso. Daquele que tem a mediunidade e que a exerce, e daqueles que podem se beneficiar da mediunidade. Nós vamos encontrar isso tanto na doutrina espírita, quanto nas obras complementares. Em todas as obras que a gente puder ter acesso, que a gente receba de alguma forma a informação de que aquela obra é mediúnica, aquilo ali é uma oportunidade de progresso. O progresso em que sentido? Nos 2 sentidos que são necessários ao espírito. Tanto o progresso intelectual, quanto o progresso moral. Uma mesma mensagem mediúnica, ela pode ser absorvida por aquele que a apreende somente pelo aspecto intelectual. É um conceito muito interessante que está trazido aqui, está sendo trazido pelo plano espiritual, eu vou aprender esse conceito, intelectualmente eu evoluí. Mas eu posso não ser tocado moralmente por aquela mensagem. A evolução moral, ela não caminha de mãos dadas com a evolução intelectual. Isso seria o ideal, mas não caminha. Emmanuel vem nos dizer, no livro Consolador, que a evolução moral e a evolução intelectual são as 2 asas que farão com que nós, seres, alcemos o voo da angelitude.
A angelitude é o nosso destino. Nós estamos fadados a sermos anjos, como aquela música diz. Um dia todos nós seremos anjos. A angelitude como uma condição do espírito que assume que chega à perfeição relativa. Mas nós só vamos conseguir chegar a essa perfeição relativa quando nós tivermos reunido todo o conhecimento intelectual e tivermos apreendido todo o conhecimento moral. Não dá para nós conseguirmos esse voo com uma asa mais desenvolvida do que a outra. Se nós tentarmos voar dessa forma, voaremos para um dos lados. E é necessário que nessas encarnações que nós temos, sucessivas, uma encarnação a gente desenvolva o intelectual, se for o caso, no outro o moral, depois o intelectual de novo, depois o moral, depois o intelectual, mas de forma que a gente consiga realmente atingir o mesmo tamanho das duas asas. Se isso for uma barata voando aqui perto de mim, eu vou já sair correndo daqui. Passarinho, pronto. Isso se eu não desencarnar na frente de vocês, né? Até aqui, tudo ok? Menina. Caridade com o bichinho. Se fosse Chico Xavier, ele estaria aqui conversando, né? Meu irmãozinho, saia daqui. Bem que ele conversava com as formiguinhas, né? Não era? Que bom. Antes ela do que eu, né? Na história, nós vamos encontrar a mediunidade desde os tempos mais remotos. Lá na pré-história, a mediunidade, ou seja, o contato com o mundo espiritual, estava no ambiente do fantástico, do que era místico, do que era mito. O homem tinha medo do desconhecido. Só que interessante é que esse conceito ele é muito atual. Nós continuamos tendo medo do desconhecido. Eu costumo dizer que o bicho, para ter mais medo de espírito, é espírita. E é o bicho mais curioso para ver espírito. É impressionante. E quando a mediunidade está aflorando, que ele está para ver o espírito, aí ele fecha os olhos. Não, não quero ver não. Aí é que vê mesmo. Porque vai ver com os olhos da alma. Mais uma prova de que a mediunidade não é orgânica. Quantos são os videntes que estão vendo com os olhos do corpo físico, fecham os olhos e continuam a ver? Quantos são os cegos do corpo físico que têm uma clarividência perfeita? Então, lá na pré-história, na antiguidade, mas antes da antiguidade, realmente é na pré-história mesmo, nós já tínhamos os feiticeiros, ou então aqueles que eram o conceito rudimentar dos feiticeiros, que eram aqueles que tentavam controlar a fúria dos deuses. Era o deus trovão, o deus fogo, o deus tempestade. Aquele que conseguia falar com os deuses, ele era tido lá naquele grupo, o grupo humano, como sendo uma pessoa especial. Aquele que conseguia falar com os deuses. E aí, na antiguidade, nós temos algumas, eu trouxe aqui para vocês, algumas dos casos que são mais chamativos, e todos eles são baseados no contato com os mortos. Todos eles, sem exceção. Os hindus, nós vamos encontrar nos hindus o Código de Vedas, que tratava como, ele tinha um passo a passo, quais eram os procedimentos que você tinha que adotar para conversar com os mortos, para invocar os mortos. Os celtas, eles tinham sacerdotes que eram chamados druidas, eram aqueles que também eram colocados numa posição de destaque naquela sociedade, porque eles falavam com os mortos. Nos sumérios, a medicina deles era uma espécie de reunião de cura, como se fosse uma sessão de desobsessão ou então uma cirurgia espiritual, como nós vemos hoje. E eles misturavam, além dessa reunião de cura, sessões de exorcismo, como se fossem, ou seja, desobsessões, e eles faziam manipulação de ervas com receitas trazidas da espiritualidade. Eram orientações da espiritualidade para fazer manipulação de ervas, criar remédios para aplicar na medicina deles. Os egípcios, nós temos os sacerdotes do faraó. O faraó egípcio, ele não era o representante de Deus, ele era o próprio Deus na terra, mas ele tinha um corpo de sacerdotes
que consultava o plano espiritual para dizer quais os caminhos que o faraó deveria seguir, como se fosse uma orientação do plano espiritual. Na Grécia e na Roma, nós vamos ter os oráculos e as pitonisas. As pitonisas eram médiuns, mulheres que adivinhavam, você ia lá e elas adivinhavam o que você precisava, te davam as orientações, tudo que você consultava, você recebia de informação. O oráculo mais importante é o que nós conhecemos, né, como o Templo de Apolo, na cidade de Delfos. Os hebreus, que é de onde descende a nossa história religiosa, que foi o povo escolhido por Deus, eles se intitulam como o povo escolhido por Deus. Na verdade, eles têm um grande privilégio de ter sido o primeiro povo monoteísta, todos eram politeístas. Eles tinham contato direto com Deus. Ali eles não tinham intermediários. Para eles era próprio Deus que falava com eles. Mais próximos da chegada de Jesus era o Espírito Santo, que era o intermediário de Deus. Mas nós temos do povo hebreu, toda a história do povo hebreu se confunde muito com a religiosidade e com o contato com o plano espiritual. Se nós tivéssemos a oportunidade de voltar a essa época, o povo hebreu, talvez nós víssemos com muito mais frequência esse contato do plano espiritual com o povo hebreu do que o que nós temos hoje. Porque toda a Bíblia ela é recheada. Se você passa a ler agora o Antigo Testamento com outros olhos sobre a mediunidade, você vai ver a mediunidade se manifestando em absolutamente todos os capítulos. Nós vamos ter na Bíblia Antiga vários fenômenos mediúnicos, e aqui eu já começo a falar sobre os tipos de mediunidade. O mais célebre de todos é o momento em que Moisés recebe as 10 leis de Deus. É um fenômeno de pneumatografia, ou escrita direta, o conhecido Decálogo de Moisés. Se a gente parar aqui um pouquinho e fosse lembrar das 10 leis de Moisés, em nenhuma delas fala sobre a proibição da mediunidade. Não poderia haver proibição da mediunidade quando a própria lei tinha sido escrita através da mediunidade. Não foi Moisés que escreveu, foi Deus que escreveu a lei na pedra, pneumatografia ou escrita direta. Mas para que isso aconteça, precisa haver um médium presente que possa doar os fluidos necessários ao fenômeno de materialização da escrita. Moisés era médium. Só que o que acontecia é que a mediunidade estava tão solta, tão aflorada, tão desenfreada, que todo mundo era médium, como nós somos hoje. Só que todo mundo fazia tudo o tempo todo, consultava o plano espiritual para tudo, até para perguntar qual era o cardápio do almoço. Se ia haver guerra, se não ia, se apostava, se não apostava, se fulano ia casar, se não ia, quantos filhos ia ter, se era menino, se era menina. Então, passou a ser uma banalidade consultar o plano espiritual. E a gente sabe que quando a gente se utiliza da banalidade para consultar o plano espiritual, a gente afasta os espíritos mais elevados e aproxima os espíritos mais brincalhões. São chamados espíritos zombeteiros, brincalhões, pseudo-sábios. Então, o negócio estava correndo meio frouxo, havia necessidade de ordenar as coisas. Então, nós vamos encontrar lá em Deuteronômio uma proibição à mediunidade. Essa proibição, ela vem como se fosse abominável aos olhos de Deus, aquele que consulta os mortos. Mas se existe alguma coisa que vai ser proibida, é porque essa coisa existia. Então, a mediunidade, ela existia de todo sempre, desde a existência do primeiro homem aqui na Terra. Mas logo em seguida, nós vamos encontrar em Números a permissão da mediunidade. Se em Deuteronômio a gente vê a proibição por Moisés, com a tentativa de segurar o povo, Moisés, da mesma forma, em outro livro, em Números, ele estava preocupado na época, conversando com Deus, e aí eles tinham muita conversa com Deus, eles vigiavam e oravam até, acho que mais do que a gente, e ele conversando com Deus, ele diz, olha, a carga está muito pesada para mim, porque eu estou carregando esse povo aqui, e o povo é muito desregrado. Esse povo que Moisés estava carregando era o povo que ele tinha tirado do Egito. E era um povo viciado
nas coisas do Egito. No culto à carne, às bebidas, né, a depravação, o desregramento. Então estava difícil demais para Moisés segurar isso aí. E o Espírito do Senhor pede a ele que reúna 70 anciãos. Porque na hora que ele reunisse esses 70 anciãos, Deus iria derramar sobre esse povo o Espírito dele. E essas pessoas profetizariam. E foi o que aconteceu. Moisés reúne esses 70 anciãos, eles recebem o Espírito Santo e começam a falar. Então, é um fenômeno de psicofonia generalizado. São 70 espíritos, 70 anciãos falando coisas até incompreensíveis. 2 desses anciãos, eles não entram na tenda, eles ficam do lado de fora da tenda. E terminado aquele momento assim de, como se fosse assim, um êxtase coletivo, todos param de profetizar. Mas 2 que não estavam na tenda continuam. E um emissário vem até Moisés e vem falar com ele. Ele disse, olha, aqueles 2 que eram irmãos, aí fala até o nome deles, que eu não gravei, eles continuam profetizando. Aí Moisés diz, quem dera que todo o povo profetizasse. Então havia uma necessidade de educar o povo. Não era para proibir totalmente, porque não dá para proibir a mediunidade. Não somos nós que proibimos a mediunidade. A mediunidade ela é suspensa ou não de lá para cá. Não somos nós que mandamos nela. Mas aí, nesse momento, Moisés diz o quanto é importante o exercício da mediunidade. No Novo Testamento, nós vamos encontrar várias situações. Sim, ainda no Antigo Testamento, nós vamos encontrar Daniel conversando com o Espírito Gabriel o tempo inteiro. Gabriel se manifesta várias vezes para Daniel. Isaías é um profeta fantástico, maravilhoso. É um médium de... É um médium de profetização, né, de profecias, ou então de precognição, que a gente pode chamar. Então, são vários os fenômenos na parte antiga da Bíblia. No Novo Testamento, eu trouxe aqui 3 exemplos que são espetaculares. Maria recebe Gabriel. Aqui a gente não tem como saber se Gabriel se materializa para ela, porque a gente não consegue, pela leitura da Bíblia, saber do grau, né, se Maria toca em Gabriel e tal. Mas Gabriel se materializa para Maria. Mas se não foi uma materialização, foi uma vidência. De qualquer maneira, é um fenômeno mediúnico. José já não tinha a facilidade que Maria tinha. Todos os contatos de José com o anjo Gabriel são em desdobramento. É um outro tipo mediúnico. Não é o mesmo de Maria. Quando a Maria vai receber a informação de que vai dar a luz a Jesus, ela está orando. E o anjo Gabriel aparece para ela. Quando José vai tomar Maria em casamento, ele está dormindo e o anjo Gabriel se manifesta em sonho. Lá no Monte Tabor, nós temos o caso da transfiguração de Jesus, que não é fenômeno mediúnico. O fato dos discípulos de Jesus verem o rosto dele transfigurado e as vestes dele mais claras não é fenômeno mediúnico, porque ali é uma faculdade própria de Jesus. Jesus atingiu o somatório de todos os conhecimentos, então ele não efetivamente realiza nenhum tipo de processo mediúnico. Jesus, ele é o ser pleno. Mas só que Jesus está conversando com Elias e Moisés. E os apóstolos veem Elias e Moisés. Então, ou a gente tem uma materialização de Elias e Moisés, ou a gente tem os apóstolos com uma clarividência. Tanto que Tiago pergunta para Jesus, se ele quer que arme mais 2 tendas. E retrata a presença de Elias e Moisés. Logo depois, o céu se abre e uma voz, desce uma pomba, e uma voz fala, eis aí o meu filho. Então, nós temos um outro fenômeno mediúnico de pneumatofonia, que é a voz direta. Só é possível acontecer se existir um médium ali. Então, um dos apóstolos, ou todos, eram médiuns. Eles conseguiam doar fluidos suficientes para a realização daquele fenômeno. Depois do desencarne de Jesus, nós temos o fenômeno de Pentecostes, que é o que a gente chama de dom das línguas, né? O momento que todos os apóstolos estão reunidos e línguas de fogo descem do céu sobre os apóstolos e eles começam a falar em outros idiomas. É um tipo de fenômeno mediúnico, de psicofonia, chamado de xenoglossia, que é quando você fala em uma outra língua.
Dentro da igreja evangélica, nós temos esse tipo de fenômeno, que eles chamam de dom das línguas. Só que eles não dizem que são de espíritos. Eles falam que é o Espírito Santo. Que para a codificação espírita, nós podemos chamar como espírito de verdade, por exemplo, que Haroldo Dutra Dias diz que não é um único espírito, mas é uma legião de espíritos. Ok? Até aqui tudo ok? Tudo tranquilo? Na Idade Média, nós temos vários casos de fenômenos mediúnicos. Tanto é que esse período, que ele é compreendido de 476, que é com a queda do Império Romano do Ocidente, a 1473, queda do Império Romano do Oriente, nós temos aí 1000 anos de trevas. Nós temos, por um lado, a ascensão da religiosidade fundada no cristianismo, um cristianismo um pouco distorcido, que foi adotado pela Igreja Católica. E aí nós temos fugiu a palavra. A inteligência, né, a razão, ela é deixada de lado. Mas nós temos inúmeros fenômenos mediúnicos que são perseguidos pela Igreja. A própria Joana d'Arc, ela conduz a França para a libertação, a Guerra da França, por conta de vozes que a orientavam. Então, Joana d'Arc, ela tinha uma mediunidade ostensiva. Santo Agostinho, ele desenvolve um estudo aprofundadíssimo sobre a alma, como se fosse um precursor da necessidade do ser se conhecer, se melhorar para um perfeito relacionamento com o mundo espiritual, embasado inconscientemente na mediunidade e no autoconhecimento. Interessante que no encarne de Bezerra de Menezes, período que Bezerra de Menezes está aqui na Terra, o mentor espiritual de Bezerra de Menezes é Santo Agostinho. E são inúmeros os casos de manifestação mediúnica que são tidos como bruxaria, né? Quantas pessoas foram mortas porque elas não abriam mão de defender que falavam com o mundo espiritual e eram tidas como bruxas ou como endemoniadas. E aí é interessante, é o momento que a gente vê a distorção do cristianismo dentro da Igreja Católica. Na Idade Moderna, aí é a parte muito interessante, porque é toda uma introdução para o advento da doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus. Nós vamos ter em 1848, lá nos Estados Unidos, que é o surgimento realmente a parte mais assim gritante, né, que dá início à doutrina espírita. Lá na casa da família Fox, eram duas irmãs médiuns que falavam com o espírito do dono da casa, o espírito de um mascate que havia desencarnado, tinha sido assassinado nessa casa. E eles começam a desenvolver uma conversa, um diálogo, a partir da tipologia, que eram as batidas. Eles estabelecem batidas, estabelecem padrões. Uma batida era assim, 2 batidas, não. E as meninas começam a fazer perguntas para o mascate e o mascate vai respondendo. Por volta desse mesmo período, nós vamos encontrar os fenômenos das mesas girantes, lá na Europa. Só que era um fenômeno social. Imagina, sábado de noite, a gente se reunir, nós vamos para onde? Não, nós vamos lá para a casa do Tito, porque aí nós vamos invocar as mesas girantes. Aí domingo a gente vai para onde? Aí vai lá para a casa do Olivar. Aí na segunda-feira, lá para a casa da Pera. Então, todo dia tinha um evento na casa de alguém, e esses fenômenos das mesas eram muito curiosos, porque realmente acontecia isso. As mesas eram suspensas no ar, elas giravam fora do próprio eixo, elas caminhavam, indo e voltando, e é o que dá origem ao movimento da codificação espírita na Europa. Allan Kardec é convidado para a casa da Madame Girardin, e ele começa a analisar os fenômenos, começa a estudar os fenômenos. Ele, como cientista de letras, ele era um estudioso, ele foi um dos responsáveis à criação e à formação de todo o sistema da língua e da gramática francesa. E ele tem todo um trabalho, começa a desenvolver todo um trabalho a partir desse fenômeno das mesas girantes. Até que em 1857, ele publica o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, com perguntas e respostas ordenadas, concatenadas dentro de um processo de criação do conhecimento, elaborado por
Allan Kardec. Allan Kardec não era médium, mas ele tinha uma intuição, médium ostensivo, mas ele tinha uma intuição fantástica, porque todo o trabalho de codificação da doutrina espírita foi realizado por intuição. Ele tinha um mentor e tinha o apoio, o amparo direto do Espírito de verdade. Todo o processo de codificação da doutrina espírita, ele é realizado a partir da psicografia. Mesmo que tenham existido fenômenos de psicofonia, eram reduzidos a termo, eram escritos, então se confundia entre psicofonia e psicografia. Aqui o codificador Espírito de Verdade. Nós vamos encontrar no ano de 1874, aqui no Brasil, uma reunião descrita por Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em que Jesus vem aqui ao Brasil e ele está conversando com Ismael, que é o responsável, o guia do Brasil. E Ismael recebe de Jesus, depois de Jesus ter orado a Deus, pedindo orientação sobre como conduzir o Brasil, Jesus entrega uma bandeira nas mãos de Ismael, uma bandeira branca. E nesse momento, por escrita direta, são escritas as 3 palavras: Deus, Cristo e caridade. Outro fenômeno mediúnico que acontece no plano espiritual. Não é aqui na Terra, não estão eles encarnados, eles estão no plano espiritual, conversando sobre o destino do Brasil, e acontece um fenômeno de pneumatografia. Ok? Bom, a mediunidade não é criação da doutrina espírita, como a gente vê, diferentemente do nome espiritismo, que ele é cunhado, ele é criado por Allan Kardec, mas o termo mediunidade não. Ele é tão antigo quanto a humanidade. Na doutrina espírita, nós temos 10 leis. Lei de adoração, lei de conservação, lei de progresso, lei de amor, justiça e caridade. Então, são 10 leis que correspondem ao decálogo de Moisés. Não é coincidência. É realmente para não se afastar, não se apartar da lei divina. E lá no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a lei de progresso, que é a lei que propõe a evolução moral e intelectual do espírito. É onde a gente vai encontrar também as orientações sobre mediunidade. Como o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, ele contém toda a doutrina espírita, os 4 livros que se seguem, o primeiro, imediatamente seguinte, é o Livro dos Médiuns, ele é uma espécie de apostila sobre a mediunidade. Vem conceituar a mediunidade, dizer como é que funciona, quem pode ser médium, como é que devem acontecer as reuniões mediúnicas, e a parte mais interessante, vem falar sobre a conduta moral do médium. Como o médium deve ser, qual a orientação que o médium deve ter para que seja um bom médium. No livro Consolador, de Emmanuel, eu encontrei assim, a definição mais bela sobre mediunidade, porque ela reúne todos os conceitos e dá todo o direcionamento necessário para efetivamente se realizar a mediunidade. Emmanuel diz que a missão mediúnica, se tem seus percalços e suas lutas dolorosas, então a gente começa a perceber que o plano espiritual reconhece que a missão mediúnica não é uma missão fácil. Ela tem seus percalços e tem lutas dolorosas, mas é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Sendo luz que brilha na carne, mais uma vez a gente vê que a mediunidade não é da carne, mas é luz que brilha nela, ou seja, no homem encarnado. A mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, desde que sempre se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. E agora a gente vê o momento em que Emmanuel nos chama a atenção de ligar, associar a mediunidade aos princípios evangélicos.
Porque até então a mediunidade ela estava apartada como fenômeno do espírito, inerente ao espírito. Eu poderia realizar a mediunidade de qualquer forma. Sendo intermediária entre dois planos, eu posso realizá-la de qualquer forma. Emmanuel faz o arremate, nos chama a atenção de que a mediunidade, como instrumento de progresso, ela deve estar sempre de mãos dadas com os princípios evangélicos. Já que o próprio Kardec pergunta aos espíritos qual é o modelo que nós devemos seguir, e os espíritos respondem Jesus. Se a mediunidade também é instrumento de progresso, o modelo a ser seguido é o de Jesus. Na atualidade, Bezerra de Menezes não era médium. Hoje é um dos espíritos que mais laboram em termos de exercício, de nos auxiliar no exercício da mediunidade. Mas ele em si não era médium. Mas ele tinha uma intuição fortíssima. Então é por isso que às vezes é até difícil a gente separar o conceito de a pessoa ser médium ou não ser médium. Como nós sabemos, nós temos hoje o conceito da ostensividade, né? Médium é o ostensivo. Então, Bezerra de Menezes não tinha mediunidade ostensiva, mas tinha uma intuição fortíssima. E quando Bezerra de Menezes reencarna com a missão de unificar o movimento espírita no Brasil. Fazer acontecer a vontade de Jesus. Quando Jesus transporta a pátria do evangelho, a árvore do evangelho dele da Palestina para o Brasil. Fazer com que o Brasil seja o coração do mundo, a pátria do evangelho. E ele tinha como mentor espiritual Santo Agostinho. Chico Xavier é o nosso conhecido apóstolo da mediunidade. Chico Xavier passou por muitas situações de sofrimento, tanto que a mediunidade dele também foi de expiação. Foi de prova, porque ele teve que abandonar a própria vida para viver a mediunidade. Então, a mediunidade de Chico se confunde com a própria vida dele. E é uma mediunidade de missão. Quando o Emmanuel se apresenta para ele, e que a proposta era que eles iriam trabalhar 10 livros, são mais de 490 livros que são trabalhados, então realmente é uma missão que foi levada a cabo. Outros médiuns que nós conhecemos, ostensivos, Divaldo Pereira Franco, Ivone Pereira, Newton Souza do Lar de Clara, os trabalhadores aqui da casa de João, são todos tão importantes quanto. A diferença é que alguns recebem projeção com o objetivo realmente de fazer despertar, de chamar a atenção. Assim como aconteceu em 1857, desde 1848, a mediunidade sendo um instrumento de chamar a atenção, de fazer despertar em nós a existência do mundo espiritual. Hoje nós temos a mediunidade muito direcionada para trabalhos de cura e de desobsessão. E aqui é um ponto que a gente precisa chamar a atenção. Muitas pessoas procuram resolver os seus problemas externamente. Vão para uma igreja evangélica, porque chegando lá e aceitando Jesus estão salvos. Vão para a igreja católica, porque no dia de ir pegar a hóstia, confessam seus problemas e estão salvos porque acreditam que Jesus, o Cordeiro, veio e nos livrou dos nossos pecados. Procuram algumas outras doutrinas religiosas, acreditando que de forma exterior terão seus pecados e seus problemas resolvidos. A doutrina espírita tem uma proposta diferente. Ela propõe que nós entendamos que somos nós os condutores da nossa própria vida. Podemos fazer da nossa vida um carrinho de rolimã, podemos fazer um Fusca, podemos fazer um trem, um navio ou um avião. Mas somos nós os condutores. Somos nós os motoristas. E a proposta da doutrina espírita é fazer com que nós percebamos isso. Inicialmente, nos conhecer. Procurar saber quais são os nossos limites, quais são os nossos erros, as nossas falhas morais, mas também quais são as nossas potencialidades, as nossas virtudes, os talentos que Deus nos confiou. Isso é a humildade, é saber exatamente o nosso tamanho, nem mais, nem menos. Aquele que quer se mostrar menos do que é o falso modesto, porque quer ser elogiado. Nós precisamos saber o nosso tamanho.
Eu, Pera, tenho a habilidade de falar, então eu devo ir falar, sim. O Tito tem um trabalho maravilhoso de mediunidade, deve realizar sua mediunidade. Cada um deve buscar qual é o seu talento e fazer, multiplicar os seus talentos. Essa é a proposta da doutrina espírita. Na mediunidade especificamente, você tem uma mediunidade, eduque-a. Não tem e quer ter, desenvolva. Entendendo que é oportunidade de trabalho, oportunidade de progresso. Não se afastar disso, não se abandonar dela. E até aqueles que não se imaginam com algum tipo de mediunidade, no momento que estão realizando até um atendimento fraterno, estão sendo instrumentos da espiritualidade. Porque como todos nós somos médiuns, todos nós recebemos a intuição do plano espiritual e podemos acolher aqueles que se aproximam. Os tipos de mediunidade. E agora é mais técnico ainda. São 2 os tipos de mediunidade. Mediunidade de efeitos físicos e mediunidade de efeitos inteligentes. Essa é a classificação que o livro dos médiuns nos traz. Por um lado, a gente separa para poder entender. Mas depois a gente percebe que não precisa separar nada. Porque até as mediunidades de efeitos físicos, como a batida, não é mediunidade não, fui eu, viu? O pessoal já olha assim de lado, pensando que é manifestação de espírito. Até uma simples batida, por detrás desse barulho, existe uma inteligência. Mas aí dentro da mediunidade de efeitos físicos e dentro da mediunidade de efeitos inteligentes, que são os 2 tipos de mediunidade, nós temos os médiuns que são mecânicos, ou seja, não participam conscientemente do processo, tanto podem ser os de efeitos físicos quanto os de efeitos inteligentes. Tem os semimecânicos ou semiconscientes, que é aqueles que participam do processo, tomam conhecimento no momento que o processo está acontecendo e podem ou não interferir no processo. E tem a intuição. Simplesmente a intuição. E aí a gente traz aqui alguns tipos de mediunidade. A psicografia é aquela em que o espírito se utiliza do aparelho de escrita, o aparelho motor do médium. E aí a gente volta assim um bocadinho no conceito. A psicografia, ela pode ser consciente ou inconsciente. O inconsciente ou mecânico é aquele que o espírito se apossa do aparelho motor do médium e se utiliza sem o médium tomar conhecimento do que está sendo escrito. Ele vem tomar conhecimento depois. Aí os sintomas são vários. Pode ser um tremor na mão, pode ser um saculejo na mão, pode ser um descontrole, uma dormência. Cada um reage de uma forma diferente. A mesma psicografia, ela pode ser consciente. Pode haver um diálogo mental entre o espírito comunicante e o médium. Você pode sentir um tremor, você pode começar a escrever, saber o que está escrevendo, pode haver um diálogo com o médium. De alguma forma, você interfere, o espírito interfere, o médium interfere na comunicação. Tá certo? Mas a psicografia também pode ser totalmente independente. Eu posso desdobrar, ir para o plano espiritual, ver o que está acontecendo, retornar e escrever, como acontece com a Ivone Pereira. A Ivone Pereira toma conhecimento das coisas no plano espiritual, quando ela retorna conscientemente, ela relata o que aconteceu. Tá certo? No final das contas, são só conceitos. Porque o objetivo é trazer informações do plano espiritual para cá e reduzir a termo em papel. Ok? A psicofonia segue o mesmo princípio. É a utilização do aparelho fonador do médium. Eu posso não ter consciência do que eu vou falar, o espírito se aproxima, se utiliza do meu aparelho fonador, fala o que ele quer e eu não tenho consciência nenhuma.
Eu posso frear o que o espírito está falando. Eu vou recebendo as informações como se fossem ideias entrando dentro da minha cabeça. E eu posso ir freando o que o espírito está falando. Então, é uma psicofonia semimecânica. Ou eu posso receber como intuição, resumir a ideia e escrever. É uma intuitiva. Perceberam as nuances de cada uma delas? Então, a gente tem a psicografia, que é a escrita, a psicofonia, que é a fala, a psicopictografia, bem bonitinho, né? Ou seja, é escrever um desenho. Então, aqueles médiuns que a gente vê que reproduz desenhos e pinturas de autores, de pintores, de artistas famosos, Van Gogh e pessoal daí, eles têm um tipo de mediunidade que é a psicopictografia. É uma mediunidade um pouco mais rara, mas nos tempos de hoje nós temos também. Nós não temos hoje aqui, pelo menos a gente não tem assim de forma destacada, é a mediunidade musical. Mas, por exemplo, existem relatos de que Bach, Beethoven, Mozart eram médiuns. E que eles escreviam partituras por conta de orientação espiritual. Não é impossível, realmente. Mas se não for, também não muda muito a nossa história. O importante desse tipo de mediunidade é chamar a atenção. Mais uma vez. A pneumatografia, que é a escrita direta, hoje é a mais rara. Mas na época das mesas girantes aconteceu com muita frequência, com o objetivo de chamar a atenção. Ela é interessante porque ela funciona você colocando um papel em cima da mesa, ou dentro de uma gaveta, ou dentro de um livro. Esse papel ele tem que ser analisado antes, coloca-se naquele lugar, os médiuns se concentram e, terminada a reunião, vão pegar o papel e existe uma mensagem escrita lá nesse papel. Foi chamada a atenção nessa época para os casos de charlatanismo, de fraude. Né? Existia a possibilidade de você escrever com limão no papel e, sob uma determinada temperatura, a letra aparece. Então, existem testes para serem feitos, para realizar, né, sobre esse tipo de aparecimento, de fenômeno, para atestar se o fenômeno é verdadeiro ou não. A pneumatofonia é voz direta. Então, você não precisa ser médium ostensivo para ouvir a voz. Mas é necessário que no ambiente tenha um médium de efeitos físicos para ele doar fluidos para o espírito manifestante. E ela é interessante porque ela é uma voz mesmo. Ela é audível. E dá para você até gravar. Existem situações, inclusive, que acontecem o contrário. A voz não é ouvida no ambiente e depois, quando se reproduz uma gravação, aparece uma voz que ninguém viu, ninguém ouviu naquele momento. Também é mediunidade de pneumatofonia. A tipologia são os barulhos, muito comuns na época também, porque o início da conversa com os espíritos foi através de barulhos. Eles criavam padrões, um barulho sim, 2 não, por exemplo, e depois eles foram aumentando. Era uma letra A, B, C, mas era mais difícil de ser computado. Depois foi que eles foram desenvolvendo a questão da prancheta, da cesta e depois a mão do médium. A pirogenia é fazer aparecer fogo. É um fogo que aparece, que é visível, você aproxima a mão, você sente a temperatura, mas ele não queima. Esse tipo de fenômeno, a tipologia, a pirogenia, o transporte de objetos e a materialização de objetos, quando acontecem todos juntos, dizem muito respeito aos fenômenos poltergeist. Durante muito tempo, esses fenômenos foram tidos como fenômenos não mediúnicos, mas uma capacidade da pessoa de magnetizar o ambiente, e ela realizava através dela, da própria mente, esse tipo de fenômeno. É possível acontecer, sem dúvida. Mas os casos que foram analisados de fenômeno poltergeist, inclusive hoje no Ceará existem 18 casos de fenômeno poltergeist sendo analisados, sendo estudados. Em todos eles existem médiuns desequilibrados no ambiente.
E aí os fenômenos poltergeist, muitas vezes, eles são para chamar atenção ou são fenômenos de obsessão, de perseguição. Certo? Os espíritos manifestantes se utilizam daquele médium para assustar, para perseguir, para causar desconforto realmente. O desdobramento, que é o que todos nós realizamos quando a gente vai dormir, o espírito afrouxa os laços que prende a matéria e ele emancipa-se. A gente chama de desdobramento. Ele sai do corpo físico, fica preso pelo cordão de prata e ele pode ir para a dimensão espaço-temporal. Ele pode ir no passado, ir no futuro, aqui no presente, para qualquer lugar, ou pode não sair do lugar. Nessa possibilidade de ir no passado, nós recobramos vidas já vividas. Possibilidade de ir no futuro é o que se chama de precognição. Quando a gente lembra, a gente traz a informação. Olha, eu sonhei que vai acontecer assim, assim, assim. Aí acontece. Quando a gente não lembra e a gente está passando pela situação, aí são os déjà vu. Em francês, déjà vu. Poxa, eu já passei por essa situação, eu já vi esse lugar, eu já estive nessa situação. É o chamado déjà vu, porque você foi para frente no tempo e não se lembra disso. O sonambulismo, ele é um tipo de... As pessoas chamam um tipo de mediunidade, mas na verdade é mais voltada ao fenômeno anímico. Porque no sonambulismo a gente se desdobra, quer fazer alguma coisa, mas de alguma forma ainda está preso ao corpo físico. Então, o espírito comanda o próprio corpo físico. Então, é o caso, na situação mais comum de sonambulismo, é o caso que a gente conhece das pessoas que acordam de noite, andam à casa, conversam com a gente, ou não conversam nada, fazem alguma coisa, querem sair de casa, porque o espírito está comandando aquele corpo, mas o corpo não tem a consciência de que está sendo comandado. A dupla vista, ela é aquilo que eu falei, às vezes a gente fecha o olho e vê, continua vendo, ou a gente pode estar aqui, neste ambiente, e você ter um lapso de consciência muito rápido, e você vai em algum lugar e volta e traz a informação. Ficou faltando eu colocar aqui a ubiguidade, que é a capacidade que o espírito tem de ser visto em mais de um lugar ao mesmo tempo. Os espíritos explicam que nós, como somos uma chama, nós irradiamos a nossa luz para todas as direções. Então, nós podemos ser vistos aqui e podemos ser vistos em um outro lugar ao mesmo tempo, por conta da nossa irradiação mental. A faculdade mediúnica, ela pode ser desenvolvida ou expandida. Então, aquelas pessoas que desejam estudar a mediunidade, por exemplo, eu vou fazer um curso de desenvolvimento mediúnico ou um curso de educação mediúnica, eu não tenho mediunidade ostensiva, mas eu quero ter. É possível? Sim, é possível. Isso não quer dizer que você vai lograr efetivamente o êxito. Você pode passar uma vida inteira tentando e no momento que você desistir, a mediunidade pode aflorar, porque também é oportunidade de aprendizado. Se você tem um tipo de mediunidade, digamos que você tem uma mediunidade de psicofonia e você quer desenvolver a psicografia, é possível também. Aí vem a sua pergunta. Pelo exercício. Do mesmo jeito que a criança pequena tem que fazer, cobrir lá aquelas letrinhas, fazer a caligrafia, o exercício repetitivo, o preparo do médium pode permitir a ele tanto desenvolver quanto expandir a mediunidade. Agora, acima de tudo, o médium precisa educar a sua mediunidade. O bom médium não é aquele que dá mensagem, que permite mensagem a qualquer tempo. O bom médium é aquele que sabe controlar a sua mediunidade, que sabe o horário correto da mediunidade, que dá freio às manifestações. Muitas vezes a gente está no trabalho, aí tem vontade de escrever uma mensagem. É uma mensagem que está chegando por intuição, tudo bem, para o que você está fazendo e vai escrever. Mas se aquilo começa a se repetir com muita frequência e você acha que precisa fazer aquilo ali, porque senão você não se torna um bom médium, você corre o risco de enveredar no futuro para uma fascinação. Então, é melhor que você freie e eduque
Não está na hora, meu irmão. Estou trabalhando. O horário é quinta-feira, 8 horas da noite, lá na casa de João. Aí os espíritos vão se educar e você vai estar educando a sua mediunidade. A mediunidade também pode ser suspensa. Se nós temos um instrumento à mão e utilizamos de forma equivocada, nós pais, quando damos um brinquedo para o filho e o filho está exacerbando na brincadeira, a gente não toma o brinquedinho? Não guarda? Meu filho não está na hora não, está na hora de estudar, você está brincando. Não, mas eu quero. Pois tá bom, vou guardar. Você vai lá e pega o brinquedo do menino e guarda no guarda-roupa. Deus pode fazer assim conosco. Suspender a mediunidade quando ela estiver sendo usada de forma equivocada ou quando ela estiver sendo motivo de queda. Deus, como Pai misericordioso, pode nos amparar nesse sentido. Pai, você não está sabendo brincar aqui com um brinquedinho, eu vou guardar. Quando você tiver consciência do valor do que é a mediunidade, eu te devolvo. E ela pode ser devolvida. E aqui uma coisa interessante. Tem gente que tem medo da mediunidade porque acha que vai ficar doido. A mediunidade não nos dá nada além do que já temos. Se temos uma propensão a algum descontrole mental, a mediunidade pode atuar de forma a contribuir, mas não é efetivamente a mediunidade, mas a nossa postura em relação à mediunidade. Se a gente acha que pode ser instrumento a qualquer hora, as influências dos espíritos manifestantes, elas vão, de alguma forma, atuar no meu aparelho nervoso, no meu sistema nervoso. Então, e da mesma forma o contrário. Muitas pessoas são tidas como, antigamente, esquizofrênicas, quando, na verdade, tinham uma mediunidade que não foi devidamente acolhida, educada. Então, a mediunidade não vai nos fazer loucos, mas também não nos fará sãos. A mediunidade não nos faz demônios, mas também não nos torna santos. Continuamos a ser exatamente o que somos. Podemos melhorar, se entendermos que a mediunidade deve ser utilizada sempre sob a orientação dos princípios evangélicos. E aí o ponto principal, que é a mediunidade com Jesus. Aquela exercida estritamente sobre as orientações do Evangelho de Jesus. E aí a gente fica a refletir, porque muitos de nós estamos na casa espírita, lendo o Evangelho de Jesus, vendo os ensinamentos dele, e o mais simples do ensinamento de Jesus, faça ao outro aquilo que você gostaria que ele fizesse, a gente não consegue colocar em prática. Um simples contato com o outro, com aquilo que desagrada o que eu quero, com os padrões, com os meus valores, um choque de valores é o suficiente para eu deixar de lado o ensinamento de Jesus. Mas Jesus é tão magnânimo que logo depois desse ensinamento ele dá um outro. Orai e vigiai. E nós insistimos em abandonar essa consciência que nós devemos ter. A gente vinha até conversando dentro do carro, eu e a Fernanda. A gente sabe o que tem que fazer, de cor e salteado, indo e voltando, e não consegue colocar em prática. Aí a gente volta, aí vem a história. Santo Agostinho, toda noite, antes de dormir, quando estava encarnado, ele fazia uma análise, uma avaliação do dia dele. O que era que ele tinha feito desde que ele acordou? Olha, eu acordei, aí eu fiz o quê? Eu fui tomar o café da manhã. Aí ele ia revendo todos os passos, todos os diálogos, as pessoas com quem ele encontrou. E ele identificava, olha, isso aqui eu falei errado. Olha, eu fui grosseiro. Não deveria ter falado. Olha, eu fugi aqui do ensinamento de Jesus. Apareceu essa oportunidade de auxiliar, eu não auxiliei. Mas eu também fiz isso de bom, fiz aquilo outro. Então, ele fazia um apanhado da vida dele e ele buscava no dia seguinte não errar novamente. Isso é uma das coisas que nós precisamos fazer, tendo mediunidade ostensiva ou não. Quem tem mediunidade ostensiva, aí é que tem que fazer mesmo. Porque tem que buscar, exatamente. Então,
tirar essa ideia de que a mediunidade é a coisa do fantástico ou é a coisa da punição, da maldição. E imaginar que é um excelente instrumento de você se melhorar, porque você tem possibilidade de ter contato com o plano espiritual, ouvir daqueles que já ultrapassaram as portas da morte, o que acontece do lado de lá. Porque por mais que a gente acredite que exista o mundo espiritual, no fundo, a gente tem dúvida. Porque a gente não vê com os olhos do corpo físico. Porque a gente imagina que a morte é como ir dormir. Pode prestar atenção que a cada ir dormir é como se a gente morresse. No dia seguinte é uma nova existência, começa tudo de novo. Se você parar e dizer assim, e durante a noite, em consciência, eu estive aonde? A gente não lembra onde esteve. É o período da erraticidade, o intervalo de uma existência para outra. Então, a cada novo renascer, a cada novo nascer de dia é uma nova existência, em curto período de tempo, que a gente tem a oportunidade de realizar as coisas. Então, imagina que você tem na sua mão uma faca espetacular, excepcional. Você pode usar essa faca para cortar o alimento e alimentar as pessoas, ou você pode usar essa faca para tirar uma vida. A escolha é sua. A faca está na sua mão. A faca é a mediunidade. Você pode utilizá-la para alimentar aquelas pessoas com as informações do mundo espiritual, ou você pode aniquilar a vida daquele que está perto de você, a sua própria vida, tirar a sua própria vida por conta da mediunidade mal conduzida. É simplesmente um instrumento. Muita. E aí eu disse no começo, o que vai fazer o médium diferente do outro, da outra pessoa que não tem a ostensividade, é a responsabilidade. Saber conduzir a sua mediunidade. Lá no livro Consolador, também Emmanuel vem dizer que a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo. A primeira necessidade. Antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento da sua missão. Algumas pessoas criticam a Zíbia Gasparetto, porque diz que a Zíbia Gasparetto ela visa só o lucro, certo? Tem um ensinamento de Jesus, que é aquele, o escândalo é necessário, mas ai daquele que escandalizar. E aí você falou uma coisa interessante. Não nos cabe o julgamento, apesar de que todos nós julgamos o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas só cabe a Deus a contabilidade da sua justiça. Então, a Zíbia Gasparetto, ela visa o lucro? Problema dela. Mas quantas mentes ela iluminou com os livros que ela psicografou? Porque os livros da Zíbia tem uma linguagem parecida com uma novela. E o brasileiro é louco por novela. O brasileiro adora novela. E os livros dela são situações cotidianas, são as coisas que nós vivemos, são os conflitos que nós vivemos. Então, as pessoas que não despertaram ainda para a doutrina espírita, mas pegam o livro da Zíbia Gasparetto e despertam para aqueles ensinamentos, elas têm um salto de evolução. O problema da Zíbia, ela resolve com Deus. Problema dela. Ok? Allan Kardec não orienta que as crianças sejam levadas à educação mediúnica, somente. Então, nesse momento da formação da criança, do ser, deve ser formada dentro dos princípios evangélicos. A partir do momento que a gente entenderia que fosse assim, mais ou menos quando o ser deixa de ser criança e passa a ser adulto, já seria o momento ideal para a educação mediúnica. Então, antes disso, preparar a criança dentro dos princípios evangélicos e tratar a mediunidade que aflora como natural, sem incentivar e estimular. A partir da adolescência, 16, 17, 18 anos, começar a estudar. E a qualquer momento desenvolver a mediunidade. Eu vou finalizar, que nós estamos com um tempo mais do que extrapolado. Em 1860, o Espírito de Verdade traz as orientações para a gente com relação ao que a doutrina espírita nos conduz. E que eu falei um pouco mais cedo sobre o que o Emmanuel disse. Desenvolver a parte intelectual e desenvolver a parte moral. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. E aqui vamos resumir
todos os ensinamentos de Jesus, todos, sem exceção, amai-vos. Instruí-vos, eis o segundo. E instruí-vos é reunir tudo aquilo em termos de conhecimento que nos possa acrescentar para o nosso progresso intelectual. Todas as verdades se encontram no cristianismo, é o que o Espírito de verdade fala. Muita paz.